Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Só mais um minutinho, então. A gente já começa, tá? Vamos esperar entrar mais alguém aí, a gente já toca a ficha, tá? Estão conseguindo me ouvir bem? Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Beleza. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim, professor.
com as telas ao contrário aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver certinho aí o PowerPoint, né? Eu não estou conseguindo colocar ele em modo apresentação, tá? Mas vamos tocar assim mesmo. Vocês conseguem enxergar bem? Sim, professor, dá para enxergar bem. Dá para enxergar bem? Beleza. Tá? Então tá, pessoal. Buenas. Hoje nós vamos falar, então, sobre algo que é muito importante, muito usual, que sem isso não tem eletricidade, né? Então a gente precisa entender os conceitos de grandezas elétricas, né? Então muitos aqui já devem ter ouvido falar em tensão, corrente, resistência, potência, né? Mas cada uma dessas grandezas tem uma unidade, tem um significado diferente, né? Muitas pessoas aí devem falar, tem que ver a amperagem da bateria, tem que ver a amperagem do fusível, não sei o quê e tal, mas muitas vezes não entende que esses conceitos aí estão ligados a o que é a corrente elétrica, o que é a tensão e tudo mais, né? Então, isso que a gente vai ver hoje vai ser direcionado para a gente poder entender, então, o que cada grandeza faz, qual é o comportamento de cada uma delas, tá? Alguém aqui já ouviu falar de tensão, corrente, resistência? O que vocês me dizem? Provavelmente todo mundo, né? Eu acredito que não tem ninguém que nunca tenha ouvido falar pelo menos uma vez o que é. A tensão da minha casa é 127 ou 220? Entende? A corrente que está circulando na minha tomada quantos amperes? Vou pegar um disjuntor de 10 amperes. Não, mas esse aí tá meio fraco, né? Nunca ouvi falar isso. Se está desarmando, então bota um maior, mais forte, mais potente, né? Aí a pessoa vai lá, troca o disjuntor, pega fogo na casa e o disjuntor não desarma, né? Então, são conceitos que a gente vê aí no cotidiano, vê no dia a dia. Se a gente conseguir usar da forma adequada, dá para extrair muitas informações sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Então, as principais grandezas, né? A gente tem a potência elétrica, mas a potência elétrica eu deixei ela de lado e a gente vai tratar dela depois, né? A gente vai ter um olhar mais específico, tá? Então, as três primeiras coisas que a gente precisa saber: tensão, a unidade é volt; corrente, a unidade é ampere; e resistência, a unidade é ohm, tá? Não é homem, não é ohm, não é ohm, tá? É mudo. OHM, tá? Então, o que acontece? Essas três grandezas, elas são responsáveis pela efetivação da energia elétrica, né? Então, assim, a diferença de potencial que a tensão gera só vai ser tensão quando houver dois polos, né? Então, o que a gente pode imaginar? Quando a gente tem ali uma tomada com dois furos, a gente sabe que ali tem uma fase, um neutro, uma fase. A gente sabe que tem dois polos, tá? E a partir desses polos, a gente tem, então, a tensão elétrica. A grosso modo, a tensão elétrica é o que empurra, a corrente é o que circula, a resistência é o obstáculo que tem no caminho
e a potência elétrica é o tempo que a corrente demora para se deslocar naquele condutor, né? A grosso modo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque existem conceitos muito mais complexos que envolvem essas três grandezas. Para a gente trabalhar aí dentro de uma indústria, para poder fazer uma manutenção numa instalação elétrica predial, é só o que a gente precisa saber. Tá? Não precisa aprofundar mais do que isso. Uma figura que eu gosto muito, né, é um condutor que está lá com o volt, o ampere e a resistência, né? O ampere está tentando passar pelo fio, o volt está empurrando ele e a resistência está puxando uma corda, tentando não deixar ele passar, né? É uma figurinha bem ilustrativa, estava nessa lâmina e acabou sumindo, né? Mas na próxima aula eu mostro, não tem problema, tá? Aqui a gente tem a representação da resistência com a letra ômega do alfabeto grego, tá? Essa letra ômega, que é uma ferradura, ela serve sempre para fazer a identificação do que é a resistência elétrica, tá? Agora a gente vai entrar mais propriamente dito em cada uma das grandezas, tá? Então, a tensão elétrica tem, por definição, a diferença de potencial nos bornes de uma fonte geradora ou acumuladora, tá? Essa é a definição mais clássica que existe para a tensão elétrica. Se vocês pegarem aí livros de física, se vocês pegarem aí livros de introdução à eletrotécnica, à eletricidade básica, sempre, pode até trocar alguma palavra, mas sempre a definição vai ser essa. Tensão é a diferença de potencial nos bornes. Tá? O que são bornes? Os bornes são as ponteiras finais, como, por exemplo, uma pilha. Vocês podem ver que ela tem dois bornes, né? Um borne positivo e um borne negativo. Eu vou até ilustrar aqui. Aqui eu tenho uma pilha, né? Então, esses são os bornes da pilha. Um borne, né? Nesse caso aqui, para vocês poderem ver, ó, esse é o negativo e esse é o positivo. Da tomada, os dois furos são dois bornes. Do plug que vai na tomada, né? Por exemplo, como o carregador do nosso celular ou algo do gênero, a gente tem também dois bornes, né? Então, aqui a gente tem. Não tem como ter tensão elétrica sem que se haja essa diferença. No passado, as ilustrações que eram feitas, né, falavam que a tensão elétrica poderia ser comparada a uma cachoeira, né? Então, a distância entre o topo da cachoeira e a parte mais baixa, a diferença entre essas medidas poderiam ser equivalentes a uma tensão elétrica, né? Ao comparativo de ilustração de uma corrente de uma tensão elétrica, né? Então, quando a gente tem uma fase e um neutro, tem a diferença de potencial. Se vocês pegarem alguns livros, principalmente livros de física do terceiro ano e tudo mais, vocês vão ver que lá é muito falado sobre a DDP, né? Calcule a DDP. E aí vocês vão ver que também a DDP vai ter a mesma unidade da tensão, que é o volt, né? Então, DDP ou tensão elétrica dá no mesmo, tá? DDP está remetendo à diferença de potencial, né? Vocês já passaram pelo ensino médio, já tiveram lá a cadeira de física do terceiro ano, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Então, diferença de potencial e tensão são as mesmas coisas. Tensão é o que empurra a corrente elétrica, tá? Ponto. Quais formas de tensão que nós podemos ter, tá? Dá para a gente ter, na nossa residência, né, falando de corrente alternada, a gente tem 127, 220, 380, 440 e assim sucessivamente. Quando a gente fala em corrente contínua, né, quando a gente quer fazer o abastecimento de alguns equipamentos eletrônicos, aí a gente tem 9 volts, 12 volts, 13 volts, 18 volts, né? A gente tem vários valores aí que seguem uma tabela comercial, tá? Não, mas eu posso ter tensão alternada em menores escalas? Posso ter, mas aí eu vou precisar de um transformador rebaixador para poder pegar a tensão que está na minha rede, 127, 220, e poder baixar para o valor daquilo que eu quero acabar abastecendo, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção. Mais lá para frente, eu vou ensinar a diferença existente entre a tensão em corrente alternada e a tensão em corrente contínua, ou corrente alternada e corrente contínua, como vocês preferirem, né? Mas primeiro a gente precisa entender
quais são as três principais grandezas, tá? A unidade é representada pela letra volt, né? Então, uma coisa que é bem interessante, que o pessoal acaba perguntando muito, é, professor, de onde surgiram esses nomes? De onde surgiu o ampere? De onde surgiu o volt? De onde surgiu ohm? De onde surgiu o watt? Cada os cientistas, os estudiosos que descobriu uma das grandezas, teve o seu nome implantado nessa grandeza. Então, o Watt foi um cientista, o Volt foi outro, o Ampere foi outro. Todas essas pessoas que conseguiram comprovar a existência dessas medidas, dessas grandezas, dessas unidades, acabaram com seu nome nomeado, né? Que nem, por exemplo, lá na fórmula da física da força, né? Qual é a unidade de força? Newton. Por quê? Porque o Newton foi o cientista que acabou gerando aquela equação, né? Então, é isso que a gente precisa entender para não acabar gerando nenhuma confusão lá no futuro, tá? Tranquilo? Na boa? Alguém está com alguma dúvida? Não? Então, vamos adiante. Pessoal, não entendendo, me chamem, tá? A gente acaba voltando, explicando de outra forma. Não fiquem sem entender, tá? Beleza, indo adiante. Nós temos, tá, instrumentos de medição que são específicos para a leitura da tensão elétrica, tá? Aqui na ilustração que vocês podem analisar, vocês podem ver, então, que tem dois modelos diferentes de voltímetro, tá? Não, mas peraí, professor, eu tenho lá na minha empresa lá o multímetro, e o multímetro não mede só a tensão, mede corrente, resistência, continuidade, mede tudo. Não, beleza, eu concordo, tá? Dentro do multímetro existe um voltímetro, tá? Então, primeiro a gente vai entender os conceitos isolados, para depois eu acabar falando, então, os conceitos que são todos acoplados, né? Aí a gente vai ver instrumentos que têm mais de uma funcionalidade. Tranquilo, tá? Num primeiro momento, a gente vai falar deles aqui, dos isolados. No caso do voltímetro, a gente tem dois modelos, um analógico e um digital, tá? Então, assim, ó, no passado, nós tínhamos o voltímetro analógico, que era um relógio, né, que era utilizado para fazer todas as leituras. Hoje, nós já temos, então, o voltímetro digital, tá? Sempre nas ilustrações nós teremos uma ponteira vermelha e uma ponteira preta, tá? Uma geralmente dá a ideia de positivo e outra de negativo, ou fase neutro, como o catálogo do fabricante mostrar. O que vocês precisam entender efetivamente, né, entre relação dos dois instrumentos, é que um instrumento não substitui o outro. Por quê? Pelo seguinte fato. O voltímetro digital tem uma maior precisão. Tudo bem, eu concordo com que o voltímetro digital tem uma precisão maior. Mas o analógico, ele me possibilita leituras que o digital não me possibilita. Por quê? Porque a informação que o voltímetro digital está me dando, ela é um valor seco, né? Então, por exemplo, eu que trabalho com eletrônica, tá? Estou fazendo a leitura de um capacitor. Peguei lá um capacitor eletrolítico polarizado, quero saber qual é a tensão de saída dele. Dependendo do estado que ele está, eu consigo analisar no analógico o deslocamento do ponteiro. Dependendo do tempo que esse ponteiro leva para atingir o máximo e diminuir, eu já sei se esse capacitor está com algum problema. Com o voltímetro digital, eu não tenho como saber. Eu vou receber lá, ele era para estar saindo 9 volts, está saindo 9 volts, tá? Está correto, não tem erro. Não, mas espera aí, daqui a pouco o tempo que ele está levando para carregar e descarregar pode estar gerando, então, alguma oscilação no circuito, pode não estar atingindo uma corrente que a gente precisa para polarizar um transistor. Então, são coisas que a prática vai te dizendo, né? Que isso daí é difícil achar em bibliografias que acabem exemplificando isso, né? Mas, nesse sentido, o multímetro analógico, ou voltímetro analógico, ou amperímetro analógico, ele dá algumas vantagens em relação a circuitos eletrônicos, tá? Outra vantagem da gente ter, então, o analógico. Vocês podem perceber
em algumas usinas, né, que tem lá quadros de leitura, a gente tem alguns painéis que nos mostram os valores com os leitores digitais e alguns outros painéis que são com os analógicos. Aí fica essa confusão, tá, mas por que tem o analógico e o digital? É que dependendo da sala que se está, o analógico, ele nos dá uma visão, uma visão panorâmica mais ampla. Então, eu consigo identificar quando a leitura está muito baixa ou muito alta, sem precisar olhar fixamente, né? Então, até um pouco tempo atrás, os carros de Fórmula 1, eles tinham os leitores digitais, mas que imitavam os analógicos, né? Porque aquilo ali, tu estava prestando atenção na pista, mas tu conseguia ver se a tua aceleração estava correta, se não estava e tal. Então, isso permeou durante muito tempo, né? Então, quando a gente precisa de velocidade, por exemplo, assim, eu estou numa sala que não pode atingir uma temperatura X, senão vou ter que acionar o sistema de alarme ou o sistema de incêndio. Então, eu em poucos segundos consigo identificar, opa, caiu do nível, vou lá e desligo. O digital eu tenho que parar e olhar. Isso pode me levar a alguns segundos a mais. 1 segundo, 2 segundos, mas isso faz toda a diferença quando a gente está falando de produto inflamável, de quando a gente está falando de produtos que têm uma capacidade explosiva, coisas do gênero, né? Então, por isso que ainda é muito adotado os leitores analógicos, né? Isso daí é algo que ainda vai ficar por um bom tempo no mercado, ainda vai ficar por um bom tempo dentro da indústria, né? Isso daí não foge. Para que eu preciso de leituras de tensão? Para poder fazer a alimentação de circuitos, para poder saber a saída, né, o que está entregando para a carga, para saber valores de componentes eletrônicos internos de circuitos, né? Então, as leituras feitas através do voltímetro podem me proporcionar muitos valores que vão me dizer se o circuito está funcionando de maneira adequada ou não, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma fonte que está me entregando 12 volts para o circuito, mas quando eu estou na etapa retificadora, eu percebo que está com 4, 5 volts, eu posso identificar onde é o problema, né? Então, para quem conhece bem o instrumento, sabe usar, entende as escalas, consegue identificar problemas de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz, né? Que nem o caso anterior que eu falei lá do capacitor. Chegou no passado, né, televisores que iam para o concerto, TV de tubo, no caso, e muitas vezes o técnico não achava o problema. Não, olha, isso aí queimou a placa. Isso aí queimou o tubo. Muitas vezes não. Era um capacitor que estava em fuga, era coisas do gênero, ou até oxidação mesmo, né, que só substituindo um componente de 30 centavos, ele poderia, então, botar para a TV para funcionar. E a TV acabava indo embora, porque o que acontecia? O cara ia lá e media com o digital tudo, estava dando todos os valores certos, e ele acabava não identificando o erro, né? Então, por isso, técnicos aí muito experientes, né? Pessoas que já têm uma certa bagagem, acabam optando por ficar com os dois, né? Ou só com o analógico mesmo, dependendo do caso. Tem gente que fica, não, eu vou ficar com o meu analógico, com esse aqui eu consigo identificar tudo. Mas, em termos de precisão, o analógico nunca vai se comparar ao digital. Nunca, né? Isso daí é algo que a realidade é essa. Por mais que tenham pessoas resistentes, né, à adesão de circuitos digitais, das novas tecnologias, infelizmente a precisão é algo que não dá para bater de frente, né? Como é feita a ligação, então, desse instrumento, tá? O que acontece? Nós temos duas ponteiras geralmente com indicações positiva, negativa, fase, neutro, preto, vermelho. E essa leitura, tá? Quando a gente fala em tensão, vai ser feita sempre em paralelo, tá? Paralelo. Tensão se mede em paralelo. Então, eu tenho uma tomada. Quero saber qual é a tensão que está ali. Eu vou ligar uma ponteira em cada furo da tomada e ali eu vou ter a minha leitura, a minha medição. Estou em paralelo. Se eu for ligar lá no motor, eu vou ter que ligar na saída dele ou na entrada as ponteiras em paralelo com a carga, tá? Toda e qualquer leitura com voltímetro é sempre em paralelo. Desde sempre até o sempre, tá? Não muda, não tem confusão, não tem enredo.
Quer saber tensão? Meço em paralelo. Acabou, tá? Quando eu estou aqui falando de fonte geradora ou acumuladora, eu posso estar me referindo à fonte geradora, pode ser a tomada que está na minha casa, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser um capacitor. Todos esses componentes que são capazes de acumular a energia são fontes acumuladoras, tá? E uma fonte acumuladora, né, pode acabar fornecendo também a tensão para o meio, né? Como uma pilha. A pilha pode alimentar um controle, pode alimentar um aparelho de pressão, pode alimentar um rádio, pode alimentar várias coisas. Então, ela é uma fonte acumuladora e, ao mesmo tempo, ela é uma fonte geradora, né? Então, quando a gente fala em fonte geradora, não necessariamente estará atrelado apenas às tomadas que nós temos na nossa residência, né? Nós temos aí outras formas de ter fontes acumuladoras ou geradoras. Beleza. A tensão é sempre medida entre dois condutores. A tensão, as observações determinavam a isolação dos condutores e de demais componentes. A tensão de isolação é a tensão de serviço com uma margem de segurança. Então, a partir do valor da tensão, tá? O que está querendo dizer aqui é que é possível determinar, por exemplo, até isolação de condutores, né? Se a gente tem aí um condutor que é preparado para aguentar até 380 volts, ou 220, ou valores com margens de segurança, a partir desse valor eu consigo determinar qual tipo de isolação que eu vou colocar naquele trecho, né? Então, saber a tensão, ela serve até para critérios de segurança. Saber qual dispositivo de proteção, saber qual condutor, né? Geralmente, dispositivos de proteção a gente atrela aos valores de corrente, né? Mas através da tensão a gente consegue determinar também. Não é algo difícil de fazer, né? Até porque aqueles que já conhecem aqui a lei de Ohm sabem que só fazendo uma conta rápida ali a gente consegue determinar várias unidades existentes ali no nosso circuito, tá? Falando da segunda unidade, né, nós temos, então, a corrente elétrica, né? Então, o que é corrente elétrica? A unidade da corrente elétrica é o ampere, né? Então, a quantidade de amperes vai determinar a intensidade da minha corrente elétrica. A maior definição, tá? Vocês podem pegar em qualquer livro, qualquer bibliografia, ela vai sempre vir com duas definições. A primeira delas, a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, né? Então, muita gente trabalha apenas com essa definição. Outra definição que nós escutamos muitos aí, né? Nós vemos em vários livros, vários lugares, é que a corrente elétrica é um movimento, é o circuito fechado por onde passa a corrente elétrica. São as duas definições. Movimento ordenado dos elétrons e circuito por onde a corrente passa, né? Aonde a gente vai ter, então, as definições. Deixa eu liberar aqui para o colega, liberei. Beleza. Então, assim, ó, a corrente elétrica, se a gente for fazer uma analogia, né, mais científica, mais clínica, mais específica, a gente vai perceber que não existe uma explicação adequada ao que acontece com o elétron para ele. Acho que alguém esqueceu o microfone aí, pessoal. Vou desligar aqui. Acho que foi, né? Desliguei aqui, desabilitei, acho que o colega esqueceu o microfone ligado. Então, assim, ó, a corrente elétrica, ela vai me determinar dispositivo de proteção, a secção do condutor, né? Quando eu falo em secção, eu estou me referindo à bitola, né? Aí tu pensa assim, tu pega, pô, mas esse fio aqui não vai aguentar, essa bitola aqui não vai ter como, não vou conseguir, vai derreter. A partir desses valores da corrente elétrica, eu posso saber qual fio que eu vou usar. Opa, é 10 amperes? Bom, vou usar 1,5. Bom, é 20 amperes? Bom, eu vou ter que usar de 2,5 a 4, né? Opa, mas aí é mais do que isso, estou usando 40 amperes em corrente de pico.
Opa, então eu vou ter que usar um condutor específico para isso, né? Então, a partir do cálculo da definição da corrente, eu vou ter o dimensionamento de condutores, o dimensionamento de dispositivos de proteção e até mesmo o dimensionamento dos dispositivos de manobra, contatores, relés térmicos, disjuntor motor. Vou ter uma gama bem ampla de dimensionamentos que podem ser feitos a partir do entendimento da corrente elétrica, tá? O instrumento de medição que nós temos, tá? Deixa eu colocar aqui, é o amperímetro, tá? No outro caso era o voltímetro, nesse caso aqui é o amperímetro. Vocês podem ver que nessa figura aqui, a gente tem um amperímetro, que também tem um voltímetro acoplado nele. Eu não consegui achar um amperímetro que fosse apenas, exclusivamente amperímetro, né? Mas, no caso, esse modelo aqui digital, como que é feita, então, a leitura dele? A leitura de corrente, ela vai ser sempre em série com o circuito. Então, o que acontece? Eu tenho que, no caso do alicate amperímetro, eu vou abrir essa haste aqui. Opa. Eu vou abrir essa haste aqui e vou colocar em série com a carga, com a instalação que eu tô fazendo lá, que eu estou utilizando. A partir disso, eu consigo saber a corrente elétrica que está circulando, tá? Sempre em série com o circuito ou com a carga, tá? Voltímetro paralelo, amperímetro em série, tá? Aqui a gente pode ver os dois modelos também, né? A gente tem um modelo analógico e um modelo digital, tá? Nesse caso aqui, esse instrumento, o nome específico dele não seria amperímetro, seria volt, alicate, amperímetro, tá? Vou lá numa ferragem, vou lá na Comel comprar um multímetro, quero um que seja um amperímetro com alicate, vou chegar lá e vou dizer, ó, eu quero um volt, alicate, amperímetro. Aí é o termo técnico correto, e esse instrumento aqui, ele vai acabar me servindo para muitas situações. Dá para eu medir corrente, tensão, resistência, dependendo do instrumento, a potência, né? Então, mas depois, mais à frente, quando a gente falar de potência, vocês vão entender que além de ligar em série com a carga, eu preciso ligar em paralelo também, né? Eu faço as duas ligações, mas isso daí é um assunto mais para frente que a gente vai abordar, tá? Aqui, o que a gente pode acabar vendo aqui, pessoal? Nesse caso aqui do amperímetro, eu posso colocar, eu vou ter ponteiras, né, que vão sair deles, ou condutores, fios, que a gente pode acabar deixando ele fixo em algum lugar de leitura, ou a gente pode usar ele de forma móvel também para poder fazer as leituras em circuitos aí, né? Antigamente, existiam rádios, né, toca-disco, estações de som, que vinham com voltímetro, com amperímetro, todos ali para a gente poder fazer a leitura, né? Saber se está atingindo a potência máxima do som, se o circuito está com funcionamento mais adequado. A gente tinha informações que ficavam disponíveis nos painéis, né? A ligação do instrumento aqui está errado, tá? Não é. Na verdade, a ligação do instrumento é em série, tá? Sempre, para todo sempre, a ligação do amperímetro vai ser em série com a carga, tá? Isso daí é uma coisa que nunca vai mudar e a gente precisa sempre tomar cuidado, porque se a gente ligar daqui a pouco em paralelo, fazer algo do gênero, a gente acaba queimando o instrumento, né? E é muito fácil de queimar, muito fácil. Às vezes, até uma escala que a gente coloca errado, daqui a pouco era corrente alternada, eu botei em corrente contínua e deu para bola. Acabou, queimou, o fusível não deu conta, aí tem que substituir fusível ou substituir o equipamento inteiro, né? Então, por isso a gente tem que sempre saber o que está fazendo, né? Usar as escalas adequadas, ligar ele de forma correta. Observação, tá? A corrente determina a seção dos condutores e os demais equipamentos, né? Tomadas, interruptores, tanto para as tomadas de uso geral quanto para as tomadas de uso específico, tá? Então, sempre que vocês verem uma planta de uma residência, uma planta elétrica, no caso, ou algum eletricista, ou alguém falar em TUG, a gente está falando em tomadas de uso geral, tá?
TUI são tomadas de uso específico. As tomadas de uso geral são aquelas que, pela NBR 5410, não ultrapassam o limite de 10 amperes. Tá? Passou de 10 amperes, eu vou ter, então, as tomadas TUI, que são de uso específico. Então, por exemplo, o que é uma tomada TUI? Um ar-condicionado, um forno elétrico, né? São tomadas que, consequentemente, vão ultrapassar os 10 amperes, né? Então, vão precisar de um circuito específico só para ele. Outro critério que pode ser adotado, tá? São circuitos que tenham até 1.200 watts, né? Então, tudo bem que eu tenho uma corrente um pouco superior a 10 amperes, mas se ultrapassar 1.200 watts de potência, bom, aí eu vou ter que tomar uma tomada, vou ter que usar uma tomada de uso específico, né? Então, essas tomadas de uso específico, elas não são só uma tomada de 20 amperes, não. Elas são uma tomada de 20 amperes ou mais que esteja ligado em um disjuntor, mas somente ela. Ela não pode estar com outras tomadas ligadas no mesmo disjuntor, porque essa tomada pode acabar gerando curto em outras tomadas, sobreaquecimento, queda de tensão, enfim, vários fatores que podem acabar danificando outros equipamentos. Por isso que nós, então, acabamos adotando as tomadas de uso específicos em um único circuito, tá? Sempre, sempre atendendo a norma. Beleza? Tranquilos? Pessoal, querem fazer alguma pergunta? Pessoal, ainda estão comigo? Eu tô Positivo. Tranquilo, professor. Positivo, na boa. Não querem perguntar nada? Não? Então, vamos adiante. Só deixa eu molhar o bico aqui, que vai falando, o bico vai ficando seco. Voltamos. Então, beleza, pessoal. Vendo aqui, então, tá? Através da definição da corrente, quando a gente mede ela com instrumento ou acaba identificando a corrente de alguma maneira, eu posso, então, determinar se eu vou ter tomadas de uso geral ou tomadas de uso específico na minha residência. Beleza. Definir tomada, posso definir condutor e dispositivo de proteção. Isso em instalações residenciais. Industriais, bom, aí a gama é bem maior. Vou determinar a corrente de partida, a corrente nominal, vou poder saber qual é o condutor que eu vou usar para fazer a instalação também, vou poder usar a contatora, bom, uma contatora classe AC1, é uma contatora classe AC2, é uma C3, vou usar um fusível, tá? Fusível do tipo D ou um NH. Bom, eu vou poder determinar os fusíveis pela curvatura da corrente, tá? Então, cada catálogo de fabricante de fusível, seja ele NH ou diazed ou disjuntor motor, vai ter uma curvatura que eu vou fazer um traçado ali pelo tempo e pela corrente, que eu vou poder saber exatamente qual modelo que eu vou usar. Porque o mais importante no dimensionamento de qualquer dispositivo de proteção elétrica é a gente poder fazer o cálculo correto com a margem de segurança. Se eu coloco um dispositivo de proteção com uma capacidade menor do que a carga que eu estou instalando, vai dar problema. Ele vai desarmar toda hora, né? Vou ter que acabar substituindo ele. Agora, se eu coloco um dispositivo de proteção muito maior do que a capacidade dele, nominal, isso vai ser um problema. Porque o que acontece? Eu vou lá e dimensiono um disjuntor
para 30 amperes. Mas o circuito vai passar no máximo 8, 9 amperes. Se por um acaso tiver um curto, uma sobrecorrente, algo, e ele chegar a 25 amperes, ele vai acabar chegando no coeficiente de dilatação, vai derreter, pode gerar um incêndio, pode acabar dando todo um transtorno grande na instalação. Então, o que acontece? Eu vou ter uma margem, que eu vou olhar no catálogo do fabricante, que eu vou olhar na tabela da NBR 5410, que especifica dispositivos de proteção, e eu vou fazer o cálculo correto. Bom, é 10 amperes? Bom, se ele atingir 15, ele desarma. Bom, beleza. Então, atingiu 15 por algum motivo, ele vai acabar desarmando. Tranquilo. Agora, se ele normalmente trabalha com 10 amperes e eu coloco 9, um disjuntor de 9 amperes, bom, eu vou ter problema. Só que o que acontece? Tá? Uma coisa que é muito clássica, muitos aqui já devem ter feito isso, né? Eu já fiz isso no passado, né? Antes de entrar para o ramo da eletricidade. O que acontece? Tu tem a tua residência, foi feita a instalação lá nos anos 80, né? Nos 90, fizeram a elétrica da tua casa. Naquela época era um condutor mínimo ali, não tinha tomada nos quartos, era uma tomada na sala para ligar um rádio, e a tomada do chuveiro e deu para a bola, né? Não tinha quase nada. Aí os anos passaram, chegou o cartão de crédito, as pessoas melhoraram a condição de vida, aí foram lá e compraram a mulher incomodou, foi lá e comprou uma máquina de secar louça, de lavar louça, comprou uma máquina de secar roupa, comprou uma chapinha, um secador de cabelo, um babyliss, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o que acontece? O dispositivo de proteção não suporta, né? Porque quando eles foram dimensionados, eles tinham uma carga prevista. Agora a carga dobrou, triplicou, enfim, aumentou exponencialmente. O dispositivo de proteção desarma toda hora. Aí o que o cara faz? Né? Bom, vou trocar os fios da minha casa, vou trocar os condutores, vou redimensionar, vou chamar o eletricista. O cara vai não. Vai lá na ferragem, pega o disjuntor e leva, ó, tá desarmando. Quantos amperes é? É 25, vou te dar um de 50. Aí vai lá e te dá um disjuntor de 50 amperes. Aí tu volta para casa feliz, vai lá e instala o disjuntor no quadro e segue o baile. Só que o que tu não sabe é que aquele disjuntor não está te protegendo nada. Tá, ele está ali, não está, é a mesma coisa. Porque se tu tinha um dimensionamento para 10, 15, 20 e tu colocou um de 50, ele pode chegar a valores de temperatura altíssimos, pode derreter, fundir, que mesmo assim teu disjuntor não vai te proteger, não vai desarmar, né? Então, a gente tem que redimensionar. O disjuntor é calculado para uma carga pré-definida. Eu não posso definir olhando para o nada. Vou olhar para o cara da ferragem e vou... não, bota um de 35 aí, bota um de 50. Não existe isso. Eu tenho que saber, não, mas peraí, na minha casa eu tenho um forno de 2.000 watts, eu tenho um chuveiro de 5.500 Thermosystem, eu tenho 2 equipamentos de refrigeração, um frigobar, eu tenho isso aqui. Aí tu vai calcular no papel todas as cargas que tu tem instalado, tu vai fazer a divisão por circuito. Depois que tu tem o valor de potência por circuito, tu vai saber a corrente e aí tu vai poder dimensionar teu dispositivo de proteção. É a partir disso que a gente faz o cálculo. Eu não posso sair colocando disjuntor, dá meu bem entender, vai ser 30 segura bem, 40 segura bem, não existe isso. Essa é a realidade, é o que mais acontece. Se vocês forem ver aí, quem é que calcula a carga e vê, não, peraí, eu tenho aí 13 kVA, eu tenho 10 kVA de potência na residência, bom, eu vou dimensionar disjuntor por disjuntor. Não, é feito a balão. Por isso que acontece incêndio, por isso que acontece aí o disjuntor toda hora desarmar, ou não desarmar nunca, ou enfim, por esses detalhes, né? Pelo quê? Por falta de conhecimento. O problema da eletricidade é que todo mundo usa. Todo mundo usa eletricidade. Só que é uma parcela mínima da sociedade que sabe o básico sobre ela. A maior parte das pessoas nem imagina de onde vem a energia, como ela funciona, o que é. E aí que a gente acaba sofrendo acidentes, né? Eu acho que a eletricidade era uma coisa que devia ser ensinada no ensino fundamental.
né? Tu saber de onde vem, que a tomada dá choque, que tu pode medir e tal. Porque, pessoal, aqui no Sul não é algo tão comum. Mas se a gente pegar lugares aí mais isolados, Amazonas, se a gente pegar lá Nordeste, o pessoal tem problemas gigantescos com eletricidade, porque são altíssimas temperaturas, tá? Às vezes são casas que não têm isolação nenhuma, às vezes são condutores impróprios, né? Porque uma coisa que eu costumo falar, né? Isso daí, quem é meu aluno, já foi meu aluno, escutou eu dizer o que eu vou dizer agora. Na eletricidade, tudo funciona. Tudo funciona. Se eu ligar um arame enfarpado e ligar na luz, ele vai funcionar. Se eu botar uma vassoura metálica e amarrar no fio de cobre, vai funcionar. Tá certo é outra coisa. Aí é uma coisa completamente diferente, tá certo. Agora, funcionar, qualquer coisa funciona. Se eu, faltou um pedaço de fio, eu vou botar um arame. Isso aqui para nós não é tão usual. Geralmente o pessoal aqui já é um pouco mais, né, já acaba adotando aí um condutor, pelo menos de cobre. Mas se a gente for para outros lugares, né, zonas de periferias, nos grandes centros, favelas, o pessoal faz a ligação da luz com fio de telefone. O pessoal bota arame de cerca, né? E achando que não vai dar nada, conduz, está conduzindo, segue o baile. E aí acontece o que acontece. Há uns anos atrás, eu fui fazer uma manutenção, né? Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava com instalação predial, eu fui numa casa de uma senhora lá na Henrique Pancada. E eu tirei o forro dela, porque ela dizia que tinha um chuveiro, que ela tomava um banho de 5 minutos, uma geladeira, uma lâmpada, e gastava, sei lá, R$ 350 de luz, 400, agora eu não lembro, mas aí tu bota isso aí em 2008, 2009, era um valor muito, mas muito mais alto do que é hoje, né? Aí eu fui lá para ver. Cheguei lá, não tinha o sapão. Para eu poder mexer na instalação, era direto um forro, porque a distância entre o telhado e o forro era muito pequena, era muito próxima, né? Então eu tive que tirar o forro. Aí eu tirei lá o forro. Daqui a pouco eu vou olhar, devia ter uns 2 metros, que a conexão, antes de chegar no circuito do chuveiro, era feita com arame. Faltou fio de cobre e o pessoal fez no arame. Tanto é que no forro de madeira estava grudado o arame. E tu podia olhar e tinha 2 linhas ali queimadas, né? Então a gente substituiu aquilo, trocou, a conta dela já normalizou. Não me lembro agora quanto, R$ 80, R$ 70, mas baixou significativamente. Por quê? Porque o cara, quando fez lá, me fez esse troço aí. Saber como as coisas funcionam, entender, nos gera, além de segurança, economia, né? Então, por isso que a gente estuda, a gente, né? Isso no âmbito residencial. No caso de vocês, que são voltados para a indústria, para trabalhar com equipamentos, né, específicos, bom, aí a gente tem que ter os conhecimentos específicos de cada um dos equipamentos. Uma coisa que, assim, ó, o torno, né? Eu, na mecânica, eu conheço muito pouco, né? O meu conhecimento de mecânica é limitado pra caramba. O que eu sempre uso de exemplo? O torno, porque eu sei que é lá que fazem as engrenagens, né? É lá que fazem as engrenagens, fazem as peças de montagem, lá que confeccionam as estruturas metálicas que acabam usando, estações de solda, né? Só que esses equipamentos, eles são ligados à luz, né? Energia elétrica, no caso. Eles vão ter dispositivo de proteção próprio, né? Podem ter desarme rápido, né? Disjuntores, desarme rápido, disjuntor motor. Porque o que acontece? O equipamento é um equipamento elétrico que acaba transformando energia elétrica em energia mecânica, né? O torno tem um motor que pode ser 380, pode ser 220, pode ser 4, tem tornos aí, dependendo da potência, que chegam aí a valores bem elevados. Vocês saberem lá que tem um dispositivo de proteção, que tem um condutor adequado, que deve ser ligado a ele, tanto para a estação de solda quanto para o torno, para mim é uma coisa que já me deixa mais tranquilo. Eu acho assim, ó, bom, é uma coisa prática, eles estão dentro da indústria, estão vendo, estão tendo contato e eles já conseguem identificar, né? Não adianta eu ficar falando aqui sobre componentes eletrônicos muito específicos que vocês não vão acabar usando, né? Tem que ser coisas palpáveis, que vocês enxerguem, que vocês vejam, que vocês consigam identificar, trocar, que aí eu acho que vai contribuir muito mais para a formação de cada um. Beleza? Tranquilos?
Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo. Tranquilo? Ninguém quer colocar nenhuma situação aí, nada? Não? Beleza, então, pessoal. Bom, o que a gente precisa saber, tá, especificamente sobre a corrente? Tá? Nós temos dois tipos de corrente. Corrente alternada e corrente contínua. Tá? Definição clássica sobre corrente alternada e corrente contínua. A corrente alternada nunca, jamais pode ser armazenada. Eu posso converter e armazenar, mas armazenar direto nunca, tá? E a corrente contínua é aquela que está em fontes acumuladoras, tá? Pilhas, baterias, aí eu vou ter sempre corrente contínua, tá? O que diferencia, tá? A corrente alternada é aquela que muda de sentido conforme a frequência, tá? No Brasil é de 50 Hz. Em outros lugares do mundo pode chegar a 60 Hz ou até valores diferentes, tá? A corrente contínua vai ter sempre a frequência igual a zero. Eu não tenho frequência em corrente contínua. Na corrente alternada, é toda e qualquer uma que tenha frequência diferente de zero, tá? Então, essa é a definição mais clássica, né? É isso que a gente acaba tendo que saber. Tá, exemplos de correntes, né? Eu tenho a corrente contínua e a corrente alternada. Aqui, pessoal, a gente tem a ilustração, tá? Do gráfico que exemplifica isso. Tá gravando a aula, tá, né? Aqui eu posso ver, ó, eu tenho uma senoide que vai ter o seu início, vai ter o seu pico máximo e vai ter o seu pico mínimo, né? Então, eu vou ter um semiciclo positivo, um semiciclo negativo, e isso aqui vai se repetindo, tá? O número de senoides dentro de 1 segundo vai determinar a minha frequência. Se eu tiver 50 vezes por segundo, 60 vezes por segundo, é o que vai determinar a minha frequência, tá? A corrente contínua, que é essa aqui, que é uma linha vermelha, contínua, né, que não troca de ciclo, não troca de lado do meu eixo cartesiano, vai ser, então, a corrente que eu vou poder armazenar em pilhas, em baterias, que eu vou alimentar principalmente circuitos eletrônicos, né? Então, se a gente pegar aí o nosso celular, a corrente que está dentro dele é uma corrente contínua. Tá, não, peraí, professor, mas eu ligo meu celular na tomada. Como é que tu vai me dizer que a corrente que está no meu celular é contínua? Porque lá no meu carregador, eu tenho uma etapa chamada de etapa retificadora, que é quando eu pego a corrente alternada e transformo em corrente contínua. Então, eu retifico essa corrente e vou alimentar, então, o meu componente eletrônico com corrente contínua. Esse princípio acontece no celular, acontece com a televisão, acontece com o notebook, acontece enfim, com uma gama bem ampla de componentes, de circuitos, de equipamentos eletrônicos que nós temos na nossa residência, né? Essa é a exemplificação disso, tá? Aqui, como eu já tinha falado, né, a corrente contínua é aquela que não troca de ciclo, né? Ela vai estar sempre ou no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo, né? Eu posso ter um sinal de corrente negativo, não tem problema nenhum. E é essa que eu vou armazenar, né? Então, conforme a ilustração aqui nos mostra, nós temos aqui uma bateria, né, uma bateria de carro, que é alimentada por corrente contínua. Já na corrente alternada, então, a gente tem essa oscilação. Semiciclo positivo, semiciclo negativo, dependendo da frequência, vai ter 50, 60, vai aumentar, vai diminuir. Dentro da indústria, eu tenho algo chamado de inversor de frequência. Esse equipamento do inversor de frequência, ele vai contar lá com os nossos SCRs, né, que vão fazer o chaveamento e que vão
simular o sentido de corrente alternado. Por mais que as ondas sejam quadradas, vai ser no mesmo formato de uma senoide. Eu vou poder aumentar ou diminuir o intervalo de tempo, podendo então fazendo com que o meu motor arranque numa rampa de aceleração maior, menor, diminuindo a corrente de partida, enfim. Né? Isso dentro da indústria é muito importante para que se haja um funcionamento mais harmônico das máquinas em geral. Né? Aqui nós temos, então, os bornes da minha tomada, né? Fase, neutro e terra. Tá? Eu tenho esses três, geralmente esses três, né? Na verdade, o terra ele ainda é pouco usado no Brasil, né? O terra é algo ainda já está muito melhor do que foi um dia, mas ainda está longe de ser o ideal, né? A maior parte das pessoas acaba usando o neutro e o fase. O terra só da tomada ou só do plug não me adianta, né? Eu tenho que ter um barramento, tem que ser aterrado, no mínimo 1,5 metro no chão e tal, com todas as especificações. Mas já está se usando, né? Já é algo que a gente já pode procurar em algumas residências e acabar constatando que, de fato, o pessoal está aderindo, né? Potência elétrica. Bom, agora nós chegamos, então, em um ponto muito importante do nosso estudo, tá? Que define muitas coisas, tá? A partir da potência elétrica, a gente consegue saber, então, detalhes sobre os funcionamentos, para a gente poder fazer cálculos, dimensionamentos, enfim, é uma gama bem ampla. Por definição, a potência elétrica é o trabalho realizado dos elétrons em uma unidade de tempo. Então, ou seja, tá? Quanto mais a minha carga está exigindo que os elétrons circulem no fio, no condutor, vai determinar a minha potência elétrica. Se eu preciso de poucos elétrons no intervalo de tempo longo, a minha potência vai ser baixa. Se eu preciso de muitos elétrons em uma unidade muito pequena de tempo, eu vou ter uma potência alta. Né? Então, o que acontece? Dá para entupir condutor? Existe isso? O que vocês me dizem? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham aí? Interajam comigo. Dá para entupir um condutor? Pessoal, estou sozinho? Como é que tá aí? Acho que não. Não, né? Não, né? Impossível. Como é que a gente vai entupir um condutor? Não é que a gente vai entupir. Esse termo está completamente errado, tá? Mas, se a gente pedir mais elétrons do que o condutor suporta, ou seja, se eu pegar esse cabo aqui, tá? E pedir que circule uma corrente elétrica maior do que ele consegue suportar, num intervalo de tempo muito curto, ele vai gerar o quê? Aquecimento. Tá? Esse aquecimento vai acabar gerando uma dilatação. E dependendo do fator de dilatação, né, do coeficiente de dilatação, ele pode acabar trocando de estado. Né? Ele pode acabar derretendo, ele pode acabar, então, gerando um dano muito maior. Não é que o condutor vai entupir, é que ele vai ter, no mesmo intervalo de tempo, vários elétrons tentando passar. E quando eles não conseguem passar, eles aquecem e derretem o condutor. Né? Então, a potência elétrica, ela vai me dizer a corrente, e a partir dessa corrente eu consigo saber qual condutor eu vou usar. Não, mas pela lei de Ohm eu também consigo determinar a tensão e a resistência. Sim, consegue. Então, através da potência, a gente pode determinar tensão, corrente, ou através da corrente a gente pode saber a tensão, a potência, e assim sucessivamente, né? A gente está trabalhando com 3 variáveis que podem ser igualadas e agrupadas, tá? O instrumento que faz a leitura, é o watímetro, né? Então, o watímetro, ele é um instrumento, tá? Que muito dificilmente ele é usado de forma isolada, né?
A gente usa em serviços específicos aí com leitura de transmissão de sinal de TV, sinal de rádio. De rádio nem tanto, mas principalmente sinal de TV. Acho que o pessoal esqueceu o microfone aí. E a gente consegue fazer, então, essa leitura, tá? Como que é feita a ligação dele? Vai ser em série e em paralelo. Vocês lembram lá que a gente falou mais cedo? A corrente elétrica, lá, o amperímetro, a gente consegue determinar através de uma ligação em série. O voltímetro, através de uma ligação em paralelo. Já o watímetro, então, vai ter uma ligação que vai ser feita tanto em série quanto em paralelo, tá? Então, quando a gente faz lá o traçado de um sistema unifilar, de uma planta elétrica, a gente vai ter um quadradinho com um W no meio, que vai ter as ponteiras ligadas em série e em paralelo, tá? Se a gente for olhar a lei de Ohm, que depois eu vou passar aqui e vou mostrar, a gente pode saber que a potência ela é igual a tensão vezes a corrente, tá? Se eu multiplicar a tensão por corrente, eu vou ter, então, a potência. Se eu ligar o meu watímetro em paralelo e em série, ele internamente vai estar multiplicando os valores das leituras, tanto em série quanto em paralelo. Ou seja, vai estar multiplicando internamente o valor da tensão pelo da corrente, e isso vai me dar o valor da potência, tá? Então, essa forma, né, esse é o modo com que o instrumento é ligado. Bom, a ligação do instrumento eu já falei, né? A ligação do instrumento é feita de maneira mista, é a ligação em série, né? Parte em série, parte em paralelo, né? Então, a parte que mede a tensão em paralelo e a parte que mede a corrente vai ser em série. Resistência elétrica. O que é resistir, pessoal? O que vocês me dizem sobre a resistência? Ela é a dificuldade que a corrente elétrica encontra ao circular por um material, né? Então, a resistência elétrica ela pode ser feita através de um resistor, pode ser feita através de um resistor de cerâmica, pode ser feita através de um resistor de plástico, pode ser a resistência do chuveiro, né? Que na verdade não existe resistência. Resistência é a unidade, o componente é resistor, né? Então, no nosso chuveiro a gente não tem resistência. A gente tem um resistor, que esse resistor tem resistência, né? Mas eu não vou na ferragem e vou pedir uma resistência. Então, a gente pede, mas o termo correto é resistor, né? Eu posso ter um resistor, né, de grande porte para fornos elétricos, para estufas, para secador de cabelo e tudo mais, e eu posso ter resistores, né, resistências internas dentro do percurso que a corrente está ultrapassando. De qualquer uma das alternativas, né, seja um resistor, um componente dedicado, fixo, ou um percurso de resistência, eu vou ter a dificuldade da circulação da corrente elétrica. Onde tem resistência, a corrente passa trabalho. Ela acaba não conseguindo circular como deveria. Isso, dentro da eletrônica, é algo que a gente usa muito. Eu preciso rebaixar a corrente, eu boto um resistor. Eu preciso interromper, eu boto um resistor. Eu preciso dividir, eu boto um resistor, né? Eu tenho várias e várias e várias maneiras de conseguir ir jogando com os resistores para poder chegar até a tensão e a corrente que eu preciso naquele ponto lá. Os resistores, na eletrônica, são vistos como divisores de tensão. Quando eu preciso fazer alguma ligação lá, que eu preciso de uma tensão menor, ou dividir algum eixo, eu acoplo um resistor, e isso vai acabar fazendo a divisão, e eu vou acabar tendo a tensão que eu preciso em cada componente, né? No nosso caso aqui, a gente precisa entender somente que é a dificuldade da corrente elétrica em circular em qualquer material, né? Qualquer material, no caso, condutor de eletricidade. Fatores que podem aumentar a resistência elétrica. Emendas podem acabar gerando resistência, obstruções,
derivações, tudo isso pode acabar gerando uma certa resistência, tá? O que acontece? Na natureza, nada se cria, né? As coisas se transformam para preservar as leis, né? Que a energia não pode ser criada, ela é transformada. Se o resistor acaba dificultando a corrente de circular, o que acontece? Essa corrente vai acabar se transformando em calor, tá? E esse calor ele pode ser perdido para o meio, ou, sei lá, pode acabar sendo usado como efeito Joule e ser aplicado em um ebulidor térmico, em uma jarra elétrica. Bom, a resistência, tá? Ela serve tanto para dificultar a nossa vida, tanto para ajudar muito a nossa vida, né? Dependendo da resistência, eu vou ter uma perda muito significativa de calor e isso vai estar acabando gastando, vai gerar um gasto de energia exorbitante, né? Ou pode acabar me ajudando lá a dimensionar uma corrente, como eu já tinha dito antes, de um componente eletrônico. Então, a gente precisa entender muito bem esse conceito de resistência, tá? A simbologia eu já tinha dito antes, né? Ela é feita através da letra ômega, né? Que vai nos remeter à resistência. É essa ferradura aqui, né? Ela vem do alfabeto grego, é conhecida como ômega. E a unidade é ohm, tá? Então, aqui é OHE, tá? O instrumento que é usado para fazer a leitura, tá? É o ohmímetro, né? Então, esse componente aqui, ele pode, então, me dar os valores, as leituras que eu tenho no resistor. Só que o que acontece? Diferente de todas as outras três grandezas, essa aqui é a única vez que eu vou ligar o instrumento com a instalação desligada, tá? Então, se eu vou medir a resistência de um resistor de uma televisão, eu vou ter que estar com a televisão desligada. Se eu vou ver a resistência de um resistor lá do chuveiro, lá da resistência do chuveiro, eu vou ter que estar com ela desligada, tá? Por quê? Porque o equipamento possui fonte própria, tá? Eu vou ter uma bateria, uma pilha, algo que vai simular a circulação da corrente naquele componente. E a partir disso, então, eu vou ter exatamente o valor que eu preciso, tá? Eu preciso saber, né? Daqui a pouco meu resistor está queimado e ele já não está mais resistindo nada. Ou ele, sei lá, está com um valor que não deveria estar, eu preciso substituir. Então, eu vou acabar sabendo através da leitura que o ohmímetro me dá, tá? A ligação dele é em paralelo, né? Então, um resistor aí, vou botar um resistor cerâmico, vai ter duas pontas, né? Eu vou ligar cada ponteira em uma dessas extremidades. Vou simular uma corrente que vai circular por ele e, a partir disso, eu vou conseguir fazer a identificação de quanto de resistência que ele é capaz de me gerar, né? O resistor é um material que oferece muita resistência à passagem da corrente elétrica. Bom, nada diferente daquilo que eu já tinha dito até agora, né? É um componente que acaba, né, tendo essa dificuldade aí de ter a circulação de corrente, que depois a gente vai ver como usufruir de melhor maneira desse componente aí, seja através de um efeito Joule, seja na água do chuveiro, seja aquecendo lá a chaleira para botar água no chimarrão, enfim, né? Aquecer a chaleira elétrica, no caso, né? Não a chaleira convencional. Observação: ao usar o ohmímetro, o circuito deve estar desligado, pois o instrumento possui fonte própria, né? Aquilo que eu já tinha mais ou menos conversado agora ainda há pouco, né? Bom, quando a gente fala de um ohmímetro analógico, tá? A gente está falando, então, de um instrumento que precisa de calibração, tá? Nos instrumentos analógicos, geralmente, nós temos o ajuste do zero, tá? O que é o ajuste do zero? Ele vai ter lá perto do leitor, do ponteiro, vai ter uma chavezinha
de regulagem, tá? Então, o que a gente faz? Para aumentar a precisão desse instrumento, vou pegar as ponteiras, vou curto-circuitar elas, ou seja, vou colocar uma ponteira em contato com a outra e vou ir ajustando até o ponteiro mais próximo possível do zero. Quando ele chegar no zero, né, quando ele chegar automaticamente nessa escala, eu vou ter, então, o meu valor, tá, da resistência de forma muito mais preciso, né? Então, essas dicas aí, né, que a gente fala, que a gente dá, sempre quando a gente vai usar esse tipo de instrumento, que muitas vezes o instrumento fica desregulado, dá valores completamente diferentes dos valores que deveriam ser previstos ali para ele, e a gente acaba não usando de forma adequada, né? Então, por isso que a gente tem que saber, sempre procurar se informar, né, como o componente funciona. Já no digital, não existe, né? O multímetro digital, seja ele ohmímetro, voltímetro, amperímetro, watímetro, ele não tem essa escala de ajuste do zero, né? Porque ele não tem ponteiro. E mesmo assim, ele vai dar sempre uma precisão maior do que o analógico, né? A gente vai acabar sempre tendo resultados aí mais satisfatórios. O que eu posso identificar, então, com o teste de resistência, né, na escala lá dos ohmímetros? Eu posso identificar lâmpadas queimadas, né? Eu tenho uma escala que é a escala de continuidade, né? Então, essa escala aí de continuidade, ele vai acabar gerando uma microcorrente que vai testar lá, que vai passar pelo meu componente, meu dispositivo, seja o que for, e vai me identificar se ele está em fuga, se está em curto, se ele não está funcionando, se está queimado, né? Então, por exemplo, lâmpadas, antigamente eram testadas através com teste de continuidade do multímetro, né? Um disjuntor pode ser testado com a mesma escala do ohmímetro do teste de continuidade. Eu posso pegar lá o meu disjuntor, se quando ele estiver fechado, ele continuar atestando, né, que está circulando a corrente pelo dispositivo, eu sei que o meu disjuntor está em fuga, né? Ele está cortado, ele não está funcionando, então ele não está servindo para nada. Ele tem que abrir quando estiver ligado e fechar quando eu desligar, né? E isso serve também para interruptores, né? Eu posso pegar uma tomada, posso colocar o teste de continuidade e lá eu vou testar. Se eu fechar a tomada, desligar e ela continuar circulando corrente pelo dispositivo, pelo ohmímetro ou pelo multímetro, eu vou saber que a minha tomada, então, está em curto, está queimada, está... Enfim, que ela não está funcionando de maneira adequada, né? Isso daí que a gente mais usa e mais precisa saber para poder identificar esses problemas, tá? Falta de corrente também pode ser identificado através do teste de continuidade, né? Então, eu posso ver a resistência, né, do equipamento. Se a resistência for infinitamente alta, e vai aparecer um símbolo que vai remeter, varia um pouco de fabricante para fabricante, mas eu consigo ter um símbolo que a resistência está infinitamente alta, então eu sei que não tem circulação de corrente, porque com a resistência infinitamente alta não tem como corrente nenhuma circular, né? Então eu vou saber, olha, está faltando corrente nesse ponto aqui, nesse trecho, esse circuito aqui está aberto, nesse ponto, naquele ponto, enfim, eu consigo fazer vários testes a partir do entendimento dessa escala de funcionamento do multímetro, ou no próprio ohmímetro, né? Atenção! Opa, aqui. O interruptor não fechado, né? Seria um outro teste que poderia ser identificado. Aquilo que a gente já tinha falado, né? Então, uma tomada lá, um interruptor que não está fechando, não está abrindo, não está desligando, não está ligando, eu posso tranquilamente identificar o problema com o ohmímetro, com o multímetro que tem a escala de continuidade. Aqui falando então um pouco sobre os cuidados, né? Aqui está dizendo, atenção, após a regulagem do ponteiro não atingir a escala de zero, deve-se trocar a pilha do instrumento, né? Então isso daí era muito utilizado, né? Antigamente, quando só existia multímetro analógico,
o que o técnico lá fazia? Ele colocava, curto-circuitava as pontas e ia fazendo o ajuste do zero. Ia tentando trazer o ponteiro o mais próximo do zero possível. Se ele fizesse o ajuste e mesmo assim o ponteiro continuasse no meio do painel, ele ia lá e substituía a bateria. E aí, geralmente, ele conseguia voltar para a escala do zero e continuar usando. Só que muitas vezes ele acabava não voltando, né? Então, o que tu fazia nesse tipo de situação? A gente acabava, então, substituindo o multímetro, né? Não tinha o que fazer. Algumas situações a gente conseguia trocar um resistor interno, a gente conseguia lá fazer algum reparo na placa, algo específico e tudo mais, e aí beleza. Outras situações não tinha o que fazer, né? A gente acabava, então, substituindo aí um instrumento e partindo para outro. Beleza? Tranquilos? Pessoal, dúvidas? Nada? Ninguém tem nenhuma consideração, nada para falar, nada para perguntar? Tranquilo? Pessoal, hoje então a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo de novo, tá? Vou fazer a chamada. Eu combinei com vocês até mais ou menos 8h30, né? Porque a gente não emenda, não faz intervalo, né? Hoje eu vou encerrar um pouquinho mais cedo aí, então, tá? Algum problema? Não, tranquilo. Tranquilo? Vou pegar aqui a lista de chamada. Cristiano? Não? Edson? Não? Opa, professor. Gabriel Brito? Tá. Gabriel São Martim? Aqui. Não chamou o Elson aí, professor? Nem eu acho que o Edson também não sei. Não, o Edson eu chamei, o Elson não. Elson? Tá, não vi, desculpa aqui então. Tá, Edson tá aí então, beleza. João Gabriel? Kleber? Clay? Clay não, mas estava aí. Eu vi ele entrar. Lennon? Clay tá aí. Lennon? Não? Luiz Carlos? Nicolas? Rafael? Presente. Robson? Aqui. Rodrigo Gonçalves? Aqui, professor. Wagner Gonçalves? Beleza. Então tá, pessoal. Ô, professor, Pode falar. qual é o Clay? Ah, Só pra... não, eu já te botei. Tá. Eu vi que tu estava aí. É que tava desligado o fone aqui. Não, beleza. Tá? Valeu. Pessoal, valeu. Até amanhã, então. Tá? Qualquer dúvida aí, pode me chamar, pode entrar em contato comigo que a gente conversa. Tá? Valeu. Tchau. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite aí, pessoal.